pessoal, mais uma vez estamos aqui na disciplina de higiene e segurança do trabalho, e o enfoque da aula de hoje é nós falarmos um pouquinho mais sobre o programa dos 5S, em especial sobre o senso de autodisciplina. Nós realmente vamos voltar nos demais sensos para nós abrirmos um pouquinho mais cada um dos sensos, como aplicar os detalhes de cada um. Porém, nós vamos passar hoje na nossa quarta aula, no quinto senso, que é o senso de autodisciplina. Antes, porém, queria recapitular algumas coisas que são importantes do programa 5S, até num formato um pouco diferente do que temos trabalhado até aqui, e depois nós vamos entrar específico no conteúdo de autodisciplina. Queria, antes de começar aqui o conteúdo, lembrar vocês, esta semana eu não estou deixando exercícios, mas preciso que vocês que ainda têm exercícios pendentes, façam os exercícios. Isso vale nota para ir para o final do semestre. Então é muito importante que vocês compareçam aí, dando a opinião, respondendo as questões que estão lá no nosso portal. Então vamos lá. No site lá do programa dos 5S, você encontra uma dica dos 10 mandamentos dos 5S, achei super interessante e trouxe aí para vocês. Então, o primeiro mandamento fica lá: ficarei com o estritamente necessário. Seja no nosso quarto, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa mochila, em qualquer lugar. Fique somente com aquilo que você vai utilizar. Mandamento 2, definirem um lugar para cada coisa. As coisas devem estar próximas ao seu alcance, mas coisas que você de fato vai usar. E as coisas precisam estar devidamente identificadas, colocadas no seu devido lugar, para que você, na hora que precisar dela, saiba aonde achar. Eu tenho até uma situação particular em que as ferramentas que o meu marido usa nunca ficam no mesmo lugar. Então, toda vez que ele precisa de uma ferramenta, ele pergunta: e onde será que está aquela chave? Onde será que está aquela chave? Então, eu preciso ajudá-lo aí a praticar os 5S em relação às ferramentas dele. Em compensação, tem outras coisas, por exemplo, os meus livros, eu tenho 5S, então eu sei exatamente aonde eles estão, como eles estão guardados, em que ordem. Então fica aí mais fácil, porque eu sei exatamente o lugar onde estou colocando os meus livros. Então dá para você aplicar aí os conceitos do 5S em qualquer aspecto da vida. Outra coisa é manterei cada coisa no seu lugar. Se você usou, tirou, devolva para o lugar correto. Quarto mandamento, manterei tudo limpo e em condições de uso. Nós vimos aí bastante a questão do senso de limpeza. Então, o lugar, todos os nossos lugares precisam estar bem limpos e em condições de uso. Além de estar limpo porque limpamos, é interessante a gente combater o que causa sujeira. Aquela famosa frase que a gente viu lá na aula de não é importante só limpar, é importante não sujar. Isso é bem interessante, o que é possível fazer para combater tudo aquilo que causa sujeira. Identificarei toda situação de risco, já pensando aí um pouco mais no aspecto de segurança, tudo que pode causar um risco, seja ele um risco para a nossa saúde, um risco a nível de perigo mesmo, de alguém se machucar e tal, precisa ser identificado para depois a gente conseguir trabalhar com segurança, que já é o 7º mandamento aí, que é: a partir do momento que você encontra uma situação de risco, como você vai tratar essa situação para que ela não ocorra, que o risco continue sendo apenas um risco e não algo que de fato vai acontecer, ou seja, deixa de ser risco e passa a ser um incidente. A gente trabalha aí com o 7º mandamento de trabalharei com segurança. O 8º, questionarei toda norma ou padrão até entendê-lo completamente. Então, a partir do momento que for estabelecido qualquer regra, seja na sua casa, seja pelo governo, ou seja no seu trabalho, ou que você mesmo estabeleça, é importante que o padrão esteja claro para todos os envolvidos. Assim, ninguém vai poder questionar: eu não sabia, eu não sabia.
Então, todo mundo precisa saber aí das normas e padrões. O nono, procurarei formas de melhorar o meu trabalho. Se a gente aplicar todos os conceitos de cima, a gente sabe que vai melhorar o nosso trabalho. E ser questionador, será que a forma como eu estou fazendo é a melhor? Será que não? O que pode ser feito para melhorar? E por fim, honrarei todos os compromissos. A partir do momento que você se comprometer com qualquer coisa, vamos lá, precisamos cumprir. É mais uma questão de dica aí para vocês, para a gente relembrar aí alguns conceitos do 5S. Bom, eu trouxe algumas imagens que são muito utilizadas em vários vídeos, artigos, documentário, páginas de internet. Que vocês colocarem lá 5S, vocês vão ver algumas dessas imagens. Então eu separei algumas para trazer aqui na aula de hoje. Imagine você sendo um funcionário, e aí seu chefe diz assim, eu queria que você fosse ali naquele depósito e achasse algo. E quando você abrisse a porta do depósito, você se deparasse com esta cena que aparece nessa imagem. Imagina só como que é possível achar qualquer coisa num ambiente como esse. Então, esse depósito aí precisa urgentemente da aplicação dos 5S. Um outro lugar que a gente poderia ver aí, a gente tem um escritório. Olha a quantidade de papel, de sujeira, até a cadeira aí, se você tentar rodar aí para trás com ela, ela vai enganchar de tanta coisa que tem no chão. Esse daí, além do senso de utilização, de organização, de limpeza, é até inclusive prejudicial à saúde do jeito que ele está aí, um caos total. Do lado direito, a gente visualiza aí um monte de cabo. Imagina se alguém fala, olha, minha máquina não está funcionando e deve ser alguma coisa lá que tem a ver com cabeamento. E você se depara com essa cena, com certeza você vai achar o cabo rapidinho aí no meio dessa zona. Então, vejam que desde um cabeamento até o seu escritório, o seu papel, a sua casa, o celular, qualquer coisa você consegue aplicar o 5S para ficar melhor. Falando em vida pessoal, olha essas imagens aqui. A da esquerda, em cima da mesa, até que não está tão bagunçado, mas ele pensa tudo isso dentro de uma bolsa. E eu tenho certeza que a mulherada sentada aí na turma vai olhar para sua própria bolsa e vai falar, ih, bolsa de mulher é assim mesmo. E tem remédio, e tem documento, e tem caneta, e tem celular, tem tudo. Aí quando alguém fala assim, você tem uma caneta, e para achar essa caneta no meio dessa bagunça? É bem complicado. Então tem mulherada aí precisando fazer 5S na própria bolsa. E do lado direito tem aí um quarto, chamado aqui do quarto no comentário está quarto de adolescente. Mas tem muito adulto aí que com um quarto igual ou parecido com essa foto aí que tinha o título de quarto de adolescente. Então vejam que a gente consegue aplicar aí os conceitos em qualquer situação. Só que a gente já aprendeu quais são os conceitos, assim, em linhas gerais, não ainda em linhas específicas. Mas o senso que a gente vai estudar hoje, que é o senso de autodisciplina, ele é justamente para dizer assim, ok, agora que você já sabe o que precisa ser feito, o quinto S, que é o de autodisciplina, ele vem dizer assim, tudo isso só é possível ser aplicado e continuado, porque não adianta você ir lá arrumar uma vez e nunca mais dar manutenção naquilo, que ele vai voltar a ficar bagunçado. É necessário que todo mundo tenha autodisciplina. É você que vai iniciar o trabalho, uma vez que vocês estão tendo contato com essa metodologia, a ponto de influenciar os outros, treinar as outras pessoas, capacitar as outras pessoas, capacitar a comunidade para que isso um dia se perpetue. E sem disciplina, sem aquele senso de ter a certeza de que esse é o caminho a seguir, de que é por aqui mesmo, e é assim que faz, é preciso fazer e tal, não é possível. Então, o senso de autodisciplina, ele tem alguns objetivos. Transformar o 5S em uma rotina diária. É uma rotina diária, ou seja, todos os dias, em todo momento,
isso vai ficar como se fosse enraizado. É na mesa do trabalho, é na mesa do restaurante, é na mesa de casa, é falando com o nosso governo, é aí na escola, é em qualquer lugar que você tiver, você vai começar a transformar isso numa rotina todos os dias. Um outro ponto interessante é utilizar de maneira racional a comunicação visual, procedimentos com linguagem simples. O que é isso aqui? A partir do momento que você estabeleceu uma regrinha, vamos pensar junto aqui. A gente vai estabelecer, por exemplo, que todos os membros da nossa família, após as refeições, deverão recolher possíveis restos, sejam eles de comida ou cascas. Por exemplo, a pessoa comeu fruta ali e parte das cascas das frutas não são comestíveis e tal. E ninguém deve deixar aquilo ou na mesa ou simplesmente sobre a pia. Todo mundo vai passar agora a limpar todo o prato, descartar estas cascas ou qualquer resíduo que tenha sobrado ali no lixo e deixar esse lixo tampado até o momento em que ele será removido para um outro lugar. Digamos que essa não seja uma prática hoje. Na sua casa você vai estabelecer. O que é utilizar de maneira racional a comunicação visual, procedimentos com linguagem simples? É você chamar toda a sua família e falar, olha gente, a partir de agora, para a gente cuidar um pouco melhor do nosso ambiente, todo mundo depois que comer qualquer coisa que sobrou resíduo, precisa vir aqui, aí vai ter lá o baldinho de lixo, descartar esse lixo aqui e manter este balde fechado de forma que não atraia mosca, por exemplo. Uma hipótese de comunicação visual seria você fazer um cartazinho lá no lixo. Lá próximo ao lixo, próximo à pia, próximo à mesa de jantar. E isso pode ser aplicado na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum a gente ter uma identidade visual nas ruas sobre as lixeiras. Aqui a gente tem, pelo menos assim, tem as propostas, não funcionam muito bem não, mas assim, algumas iniciativas até funcionam, de reciclagem de lixo. Então, dependendo da região que você tiver, você vai passar e você vai ver as latinhas de lixo coloridas. Aquilo é uma identidade visual falando, olha, se você está agora querendo descartar uma garrafa plástica, aqui é o baldinho de lixo da garrafa plástica. Você vai descartar o quê? Uma latinha de refrigerante? Aqui é o cestinho de lixo da latinha de refrigerante. Então, é assim que é a comunicação visual. No trabalho, por exemplo, pode ter uma estante, onde aqui está escrito, aqui ficam as contas de água e energia. Aqui ficam contas de condomínio. Aqui ficam contas de telefone. E aí você vai separando todas as contas e tem ali uma etiquetinha, um cartaz, uma placa, qualquer coisa dizendo aonde é que ficam cada coisa. Isso pode ser em pasta, pode ser em estante, em envelopes, enfim. A criatividade e a condição fica por conta de cada um. Mas a ideia aqui é utilizar esta comunicação visual, avisar para as pessoas e criar procedimentos que todo mundo entenda. E muitas vezes esse procedimento, ele pode até ser um manualzinho escrito mesmo, sabe? Todas as vezes que você recebeu uma conta, você precisa encaminhar para pagamento. Após o pagamento, precisa ser armazenada na região X, conforme identificação. Um passo a passo através de um procedimento. Um outro ponto é promover reuniões periódicas com os colaboradores para tratar do programa 5S. Leia-se aqui colaboradores, seus colegas de trabalho, e se nós estivermos falando do ambiente fora do trabalho, seja aí, por exemplo, os membros da sua família, os seus vizinhos, a sua comunidade, todas as pessoas que estão envolvidas para a prática do 5S. E essas reuniões periódicas, o período fica a critério de cada um, conforme a necessidade e condições da empresa ou da situação, mas a ideia é ficar sempre reforçando. A disciplina, você só é disciplinado em algo quando você sabe o que é esse algo que você precisa fazer. Se você não souber que algo é esse, você vai até alegar, eu não sabia que tinha que fazer assim. Então, a gente tem aí o incentivo da comunicação visual e o incentivo das reuniões periódicas, onde o que precisa ser feito, como e com que frequência,
são reforçados entre as pessoas que participam. Um outro ponto aí é descobrir as causas de comportamento inadequado a fim de eliminá-las. Todas as vezes que algo for estabelecido, todas as pessoas estão sabendo dos procedimentos, sabendo o que fazer, já foi decidido como, quando, por quê, até onde, com que frequência. Alguém der uma escapadinha e não estiver cumprindo com os deveres, nós precisamos descobrir por quê. Foi falta de conhecimento? A pessoa não quis fazer? A pessoa não tinha ferramentas necessárias para executar aquilo? E aí, a parte do diagnóstico daquilo que for descoberto, é montado aí um plano, uma atitude, para poder eliminar a causa raiz, que a gente chama aí, né? Do porquê o comportamento inadequado. Uma outra coisa é respeitar os colegas e a hierarquia da empresa, porque dependendo da situação, a gente vai começar a aplicar algo, por exemplo, só dentro de um departamento, que é onde você, por exemplo, teria autonomia. Se outro departamento não vai aderir, ok, respeite nesse primeiro momento a hierarquia da empresa, respeite nesse momento a individualidade. E conquiste, provando os resultados positivos de um programa como esse, pessoas, aliados para o seu lado. Um outro ponto é incentivar a dedicação e adesão para obter o comprometimento de todos os funcionários da empresa. Bem parecido com a frase que eu tinha dito. Mostre que isso dá resultado, mostre que isso é bom, mostre que isso dá rendimento em todos os aspectos da vida e, com isso, traga pessoas para aderirem ao programa junto com você. E aí vai entrar todo aquele ciclo de capacitação, de ensinar, de mostrar, de identificar, para que as pessoas consigam, então, estar aí aderindo ao programa. Educar os novos funcionários de acordo com os princípios do 5S. Uma vez que eles estejam estabelecidos, é importante que as novas pessoas que entrem nas empresas, ou, por exemplo, os novos membros das famílias, um novo vizinho, que eles sejam treinados de forma a se adequarem à situação, aos procedimentos que vocês criaram. Então, imagine que vocês combinaram lá, por exemplo, na rua de vocês. Então, nós vamos fazer agora o programa 5S da nossa rua. Ninguém mais joga lixo no chão. Mas aí eu não vou, tudo bem, eu não vou colocar meu lixo no chão, mas eu vou colocar meu lixo aonde? E aí vocês inventam, por exemplo, um depósito de lixo comunitário. Imagine, sei lá, um recipiente grandão e que caiba os sacos de lixo de todo mundo. E esse é o saco da sua rua. Todo mundo da rua, ao invés de pôr o lixo na porta, o lixo na rua, o lixo no rio, vai pôr o lixo naquela, por exemplo, aqui no Brasil chama caçamba, não sei se essa é uma expressão conhecida por vocês. Mas é um recipiente ali onde você colocasse o lixo. E aí vocês combinarem, poderiam, por exemplo, combinar com uma empresa A, uma empresa X, ou cada dia um vizinho, para em tempos levar, por exemplo, uma semana ou 3 dias, levarem este lixo para um lugar específico de descarte de lixo. Chegou novo, todos os vizinhos já estão aderindo, já estão conscientes, gostaram da ideia, estão colocando ali os seus lixos na caçamba. Porém, chegou um vizinho novo. O que a gente precisa fazer com o vizinho novo? Treinar o vizinho. Olha, querido vizinho, nesta rua não se joga lixo no chão. Nesta rua, as pessoas não saem com seu lixo e jogam nos rios. Nesta rua, nós jogamos na caçamba. O período com que nós tiramos o lixo da caçamba e levamos para o seu lugar de descarte definitivo é de 4 em 4 dias. E a cada 4 dias é da responsabilidade da família A, da família B, da família C. Então, como você agora está entrando aqui na nossa rua, nós vamos estabelecer que a última semana do mês, a sua casa que é responsável por levar este lixo até o seu lugar de descarte definitivo. E aí o vizinho vai ser conscientizado da importância, do porquê que isso é bom, nananana. Resolvido tudo, esse vizinho agora passa a ser um adepto do 5S da rua onde você mora.
E a mesma coisa se aplica nas empresas quando entram novos funcionários. Outro ponto é promover a melhoria contínua no ambiente de trabalho. O que a gente chama aqui de melhoria contínua? Ok, fizemos ali a iniciativa do lixo. Tem como ficar melhor? Já é bom a gente colocar ali na caçamba, com aquele período e tal. Tem como melhorar? Será que 4 em 4 dias tá bom? Será que não seria melhor de 2 em 2? A caçamba está muito longe de todo mundo. Será que não é melhor a gente mudar do final da rua para o meio e assim fica um pouco mais perto para as pessoas que moram nas extremidades das ruas? Enfim, é você repensar e repensar, inclusive aquilo que está sendo considerado como uma oportunidade boa, como algo que já foi melhorado de alguma forma. Porém, a melhoria contínua diz que tudo ainda pode ser melhorado. Já que tudo pode ser melhorado, e que isso exige totalmente disciplina para realizar, quais são os resultados de quando todo mundo está engajado, está motivado e tem autodisciplina para executar, para treinar, para criar, para trazer pessoas aderindo aos programas, etc. É a consolidação do 5S. É mais do que uma aplicação simples. É você consolidar, é você manter aquilo vivo dentro da empresa, dentro da sua vizinhança, dentro da sua casa. É você praticar isso todo dia. A melhoria contínua das organizações e das pessoas. As pessoas vão sempre melhorar, os nossos ambientes vão estar sempre melhores, continuamente. Só é possível com espírito de equipe. Seja lá onde for. Eu sei que às vezes a gente tem iniciativas isoladas. Vocês podem começar assim com esses sozinhos, só no seu quarto. Ok, mas a ideia para dar certo, para ter alcance global, para ter alcance mundial, para ter alcance nacional, precisa envolver as pessoas. Então a gente precisa ter espírito de equipe. Sozinhos nós vamos fazer só um pouco, mas todos juntos nós conseguimos fazer muito mais. Então a ideia aqui é trabalho em equipe. Sabe aquela expressão, uma andorinha não faz verão? É bem por aí. Você sozinho não vai fazer toda a diferença. Você vai melhorar o seu pequeno espaço, mas vocês todos, essa turma inteira que está aí, todos esses alunos reunidos, poderão fazer uma iniciativa grandiosa aí em Bissau, para fazer da vida de vocês uma vida ainda melhor com a aplicação dos conceitos que nós estamos estudando. Quando você tem disciplina, você realmente consegue eliminar controles que são desnecessários. Tem determinadas situações que você vai ficar lá. Será que fulano guardou isso no lugar certo? Será que fulano fez isso no lugar certo? A partir do momento que está todo mundo bem treinado, todo mundo disciplinado, bonitinho, você consegue eliminar vários controles e manter aqueles que são básicos. Que a gente sabe, né? Que onde não há supervisão, o povo folga. Então, não tem jeito. Alguns controles a gente vai ter que ter. Autoinspeção e autocontrole é quando você para de olhar se os outros fizeram e para olhar para você mesmo. Ou seja, eu estou sempre me inspecionando. Nossa, deixei isso fora do lugar hoje. Isso aqui eu podia ter evitado de trazer essa sujeira aqui para dentro. Isso aqui está precisando limpar. Então é você se auto-inspecionar o tempo todo, se autocontrolar também. Também não é só fazer a inspeção, ou seja, deu errado, achou o pós. É entender o antes. Nossa, não vou fazer isso porque vai gerar aquilo. O autocontrole. Para terminar aí, os 2 últimos pontos. Evita perdas oriundas dos processos não padronizados. Sem dúvida. Quando a gente aplica todos os pontos dos 5S, nós evitamos perdas. Em todos os aspectos, perdas financeiras, perda de material, perda de matéria-prima, perda de saúde, perda de tudo, a gente consegue evitar se a gente aplicar os conceitos direitinho. Por fim, aumenta a previsibilidade dos processos. A partir do momento que você sabe aonde as coisas estão, elas estão de fácil alcance, elas estão devidamente organizadas, a gente consegue prever como os processos vão acontecer, a
gente consegue prever como que as atividades vão acontecer, em quanto tempo elas vão acontecer, uma vez que a gente diminui a incidência de coisas inesperadas. Agora a gente consegue ver aí o passo a passo das coisas, né? Então aumenta aí a previsibilidade das atividades aí onde está escrito processos. A ideia da aula de hoje era justamente nós falarmos sobre esses pontos, a importância de nós sermos disciplinados para aplicar aquilo que nós aprendemos. A partir da aula que vem, a gente vai ver detalhadamente alguns aspectos que vocês, inclusive, mencionaram nos exercícios anteriores. Algumas dicas de como não só aplicar o senso de forma genérica, que foi o que nós vimos até agora, mas é pegar assunto por assunto e começar a destrinchar. Igual nós vimos na semana passada, por exemplo, que vocês leram no artigo, falar sobre água. O que a gente tem para falar de água? Água no sentido de chuva, água no sentido de beber, água no sentido de tomar banho, lavar roupa, ausência de água, falta de água, excesso de água, água parada, enfim. A água, por exemplo, é um assunto muito vasto. Então a gente vai pegar vários pontos da água e vai tratar exatamente o passo a passo deles. Mas a ideia até agora era nós passarmos de forma macro, de forma rápida por todos os censos, de forma que o programa, a ideia do programa, a importância do programa 5S, ficasse gravada aí na mente de vocês. E o como aplicar, o como criar exatamente, a gente ainda tem aí várias aulas para conseguir ver. A atividade que eu estou deixando para vocês fazerem, ela é só de assistir 2 vídeos. Vocês não precisam fazer exercício essa semana, deixar exercício nenhum lá no portal, mas eu preciso que vocês... Eu vou deixar a atividade no portal para que vocês vejam, acessem de outros lugares, inclusive, não só através daqui do vídeo, mas a ideia é que vocês parem para assistir estes vídeos. São vídeos muito legais. O primeiro deles é para vocês verem a importância do trabalho em equipe. Os dois vão falar de trabalho em equipe, mas esse primeiro, ele vai mostrar uma equipe sincronizada, pessoas focadas exatamente no mesmo objetivo. E eles conseguem um resultado extraordinário. É uma equipe de dança de sapateado muito legal. Um vídeo muito usado aí em palestras e tal. Estou trazendo para vocês. E esse vídeo ele é muito bacana porque ele mostra ali como o sincronismo entre as pessoas consegue produzir um resultado fenomenal. Resultado incrível. E é justamente isso o meu sincero desejo para vocês. É que vocês consigam, aos poucos, ir aprendendo e aplicando esses conceitos que vão ser tão importantes para a vida pessoal de vocês. Para a vida individual de cada um de vocês. E esse é um vídeo bem agradável, bem gostoso de assistir. E o foco é realmente vocês verem a importância da liderança, a importância do trabalho em equipe, a importância de estar todo mundo focado no mesmo objetivo. Torço aí para que vocês também gostem do vídeo. O de baixo é um exemplo de liderança muito forte. Eu até deixei a dica aí embaixo, porque ele é um trechinho do filme Desafiando Gigantes. Deixo a dica, baixem o filme, deem um jeito de assistir esse filme. O Desafiando Gigantes é um filme lindo, muito bonito, ele tem assim uma história de superação fenomenal. E eu vejo que vocês têm um desafio imenso aí em Bissau. É um desafio cultural, é um desafio governamental, é um desafio climático. E eu não tenho dúvidas de que os desafios existem para a gente superar. Eu espero sinceramente que a gente consiga aí, através das dicas das aulas, superar muitos desses desafios. Entender que, apesar das nossas limitações, independente do aspecto que nós estamos dizendo, é possível fazer mais e melhor. É possível fazer a diferença. Por mais limitado que a gente se sinta. E é engraçado que nesse filme, é um filme que gira em torno de um time de futebol americano.
E o técnico pega um time derrotado, né? Mas derrotado mesmo, o mais ruim, assim, o que perdia tudo. E ele trabalha ali de uma forma a superar realmente os desafios pessoais. São pessoas capazes de fazer muitas coisas, mas que de alguma forma não acreditam em si mesmos, não acreditam que é possível mudar, não acreditam que é possível conseguir. E esse técnico, ele trabalha com essas pessoas de uma forma tão incrível que elas realmente desafiam os gigantes, elas realmente se desafiam elas desafiam a si mesmas. E o resultado é muito positivo no filme, eles acabam conseguindo se tornar um bom time, eles conseguem ganhar vários jogos e tal. Mas isso é fruto de muita disciplina, de muito esforço, de muito treino. E na nossa vida, meus queridos, é bem assim. Tudo na nossa vida para a gente conquistar e para a gente mudar vai ser fruto da nossa coragem, da nossa disciplina, da nossa força de vontade. Já dou aí meus parabéns por vocês estarem dedicando o tempo de vocês para estudarem, para pesquisarem, para aprenderem mais. Isso é um passo fundamental quando a gente trabalha com educação, quando a gente realmente mostra a educação, traz a educação para as pessoas, a gente transforma o mundo, transforma o indivíduo. Tem até uma frase do Albert Einstein, onde ele diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E é bem isso que é meu desejo para vocês. Que diante de todos os desafios que vocês podem olhar e falar, isso aqui nunca vai dar para aplicar. É que vocês se superem. E vejam que através de pequenos gestos é capaz da gente fazer uma grande diferença. E os gestos de cada um de vocês aí, juntos, fará ainda muito mais do que seria possível com uma pessoa só. Um super abraço para vocês. Aproveitem aí o tempo que ainda sobra da aula para vocês assistirem esses vídeos. Espero que eles realmente motivem vocês, não apenas como no caso do filme do Desafiando os Gigantes, que fala de um time de futebol. Vocês têm muito mais para fazer do que ganhar uma partida de um jogo. Vocês precisam ganhar aí a partida da mudança cultural, da mudança de uma sociedade inteira. E eu conto aí com a ajuda de vocês, estou torcendo por vocês, contem comigo. Até a próxima, uma boa aula aí para vocês, até mais. Um abraço, Juliana.